Bom, pessoal, hoje a aula é sobre o máximo divisor comum, conhecido por muitos como MDC, tá? Eu tenho aqui uma telinha sobre ele, né? De vídeo que vocês já conhecem, tá aqui direitinho, ó. Pessoal, máximo divisor comum é o que temos aqui hoje, conhecido como MDC, certo? Tem aqui de novo três palavrinhas, eu vou começar novamente pela palavrinha do meio, certo? A palavra divisor, ok? Temos que recordar para essa aula, dessa vez, quais seriam os divisores naturais de um número natural, ok? E para compreender, para vocês recordarem, se lembrarem do que seja a ideia de divisor, a gente tem que olhar para o processo de decomposição dos números naturais que vimos na aula passada. Certo, gente? Vimos anteriormente isso. Eu vou descer aqui minha tela porque aqui tem um exemplo. Quero que vocês deem uma olhadinha. Opa, sem ansiedade. Aqui tá bom. Temos aqui o seguinte, ó. Vamos fazer a título de curiosidade, a título de exploração, a decomposição aqui do número 24, ok? Então vamos lá. O 24, você enxerga, eu espero, né? Eu também enxergo isso, que a gente consegue dividir por 2, né? 24 dividido por 2, a resposta aqui vai ser 12. E esse 12 a gente pode continuar a decomposição dividindo por 2 de novo. Vai dar 6. Posso dividir por 2 novamente. Isso aqui vai dar 3, né? 3. Eu agora só consigo dividir por 3 e a resposta é 1, ok? Então o processo acaba aqui. E eu quero que vocês percebam, né, que nesse processo de você fazer essas divisões, eu aqui consegui logo de cara, explicitamente, né, dois divisores do 24. É isso, eu consegui aqui o 2 e consegui aqui o 3. São valores que, se eu fizer a divisão do 24 por 2 ou por 3, eu vou conseguir uma resposta inteira, exata. Por isso que eles são divisores do 24. A gente pode, além disso, eu quero fazer vocês perceberem, é o que está escrito aqui no balãozinho, ó, que com esse processo, né, observe que a partir desse processo de decomposição, ok, podemos determinar todos, não só esses dois, mas todos os divisores naturais existentes de qualquer número natural, certo? Todos os divisores. Se vocês voltarem aqui, ó, a gente consegue todos os divisores a partir do que a gente conseguiu aqui, ó. 24 é o quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, certo? E agora a gente pode encontrar todos os divisores. Normalmente, a gente escreve assim, ó. Divisores do número 24, ok? Olha só que bonitinho, né? Dele divisor e 24 aqui indicando o número que a gente tem. Super criativo, né? A gente tem aqui o seguinte, quem são os divisores do 24? O 24, notem que eu posso dividir por 2. 2 é um divisor, 3 também é um divisor, certo? Além do 2 e do 3, né? Eu dividi por 2 aqui, observem. Uma vez, duas vezes. 3 vezes, na verdade, né? Se eu dividir duas vezes, ó, 2 vezes 2, 4. 4 também é um divisor, ok? Eu dividi por 2 mais uma vez, percebe? Então, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 8 é um divisor, ok? Quem mais aqui, gente? Observe que eu dividi por 2 aqui uma vez e por 3 também, ó. Envolveu a divisão por 2 e por 3. 2 vezes 3 é 6. 6 também é um divisor. Se a gente quiser colocar em ordem, ó, a gente pode colocar o 6 antes do 8. 6, o 8 que a gente já viu, certo? Observe também, ó, que o 12 é um divisor, ó. Por que o 12 é um divisor? Porque eu dividi por 2 duas vezes, certo? 2 vezes 2, 4, não é isso? E 4 vezes 3, isso é 12. Então, 12 também é um divisor do 24, certo? Vou colocar esse 12 de azul para manter as cores, ok? E depois do 12, gente, observe que aqui já foi todo mundo, né? Praticamente. Depois do 12, resta o mais óbvio de todos, que é o próprio 24, ok? Todo número é divisível por ele mesmo, né? Vocês lembram? Então, aqui temos todos os divisores do 24. Além disso, ainda podemos dizer que 1 também é um divisor, certo? A gente poderia aqui, com muita forçação de barra, colocar
1 dividido por 1, resposta 1, né? Mas isso aqui, para nossa decomposição, não é tão interessante. Mas o 1 é o divisor. Ó. O 1, a rigor, aparece aqui. Qualquer número que você pensar, você consegue dividir por 1, certo? Então, tirando essa poluição daqui, a gente tem todos os divisores do 24. A gente consegue obter a partir do processo de decomposição, certo? Isso aqui merece uma aula à parte, né? É muito rico isso, mas para a aula de hoje é suficiente, tá, gente? Vocês terem essa noção de que a partir da decomposição a gente consegue obter todos os divisores de um número natural, certo? Agora, continuando aqui a nossa aula, agora que a gente entendeu essa ideia de divisor, falta agora a gente entender o que significa esse máximo, né? O que seria o máximo divisor e o que seria esse comum, né? Que aparece aqui, a ideia de máximo e a ideia de comum. Para isso, eu convido você a vir aqui para o ladinho, ó, na minha tela infinita. Eu coloquei dessa vez, na verdade, não do lado, né? Eu coloquei. Não, é isso. Tá aqui do ladinho mesmo, na minha tela infinita. Temos aqui o seguinte, ó, anote e encante-se com o que você vai ver nesse exato momento. Olha só. Perceba o seguinte, imagine agora que nós temos aqui dois valores. Vamos dizer que, por exemplo, a gente vai ter aqui dois valores. Um deles é o 24. O 24, a gente já fez a decomposição dele e já achou os divisores. Os divisores, vou até colocar aqui de novo, ó. 1, o 2, o 3, o 4, todos eles aqui dividem em 24. A gente viu antes na outra tela. Vamos supor agora que eu coloque aqui um segundo valor e peço a vocês para encontrarem, certo? Os divisores dele. Vou fazer aqui uma divisão bonitinha e agora a gente vai se concentrar no segundo valor, no número 40, ok? Se a gente fizer aqui para o número 40, olha que interessante. Vamos decompor 40. O 40 eu consigo dividir claramente, né? Por 2, isso vai dar 20. Consigo dividir por 2 novamente, isso vai dar 10. Consigo dividir por 2 de novo, isso vai dar 5. E consigo dividir por 5 de novo, isso vai dar 1. E aqui nós temos a decomposição do número 40. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5, né? 8 vezes 5, que é 40. Agora, quem seriam então os divisores? Ó, os divisores, primeiramente, o mais óbvio, né? Tão óbvio que o pessoal esquece. O primeiro deles é o número 1, certo? O segundo deles é o número 2. O terceiro aqui é o número 4, né? Dividir por 2, ó. 2 vezes aqui. Então é a mesma coisa que dividir por 4. Então, ó, dividir por 4. Dividir por 8, né? Porque dividir por 2 aqui, ó. 1, 2, 3 vezes. Então, o 8 também vai entrar nessa brincadeirinha, claro. Além do 8, né? A gente poderia colocar antes. Temos aqui o número 5, certo? Que foi a última divisão que a gente fez. Então, também é um divisor, ok? Ele também será um divisor do 24. Então, temos o 5, temos o 8. Além deles, né, temos o 10, que também é o divisor, dividir por 2 e dividir por 5, dividir por 10. Né? Além deles, temos aqui o 20. Ok? O 20 também é um divisor do número 40, certo? E por fim, gente, por último, nós temos ele mesmo, né? Qualquer valor é divisível por ele mesmo. Então, 40 também entra aqui. Então, esses aqui são os divisores de 40 para nossa alegria, certo? Temos aqui todos os divisores de 40. Quando você olha para todos os divisores do 24 e para todos os divisores do 40, você irá encontrar números em comum, certo? É a mesma ideia do MMC. Há valores que se repetem. Observem aqui, ó, temos aqui o número 1, óbvio, né, ele se repete, evidentemente, né? O número 2 também está se repetindo, tanto no caso do 24 como no caso do 40. O número 4 está se repetindo, ó, tanto no caso do 24 como no caso do 40. Quem mais aqui? O número 8 também está se repetindo, ó, tanto no caso do 24 como no caso do 40. O número 12... Não, o número 12 não. O número... agora acabou. Realmente é 8, né? Não há mais ninguém aqui. Então é só 1, 2, 4 e 8 que se repetem, ok? Então nós temos aqui
o seguinte, esses são valores que se repetem. E entre os valores que se repetem, a gente pode definir quem é o maior deles, né? O menor sempre vai ser 1, né? Porque todo valor é divisível por 1. Agora, o maior a gente pode definir. Observem aqui que o maior valor que a gente conseguiu, que se repete, no caso dos dois, é o número 8. Ok? O número 8 se repete nos dois, no divisor de 24 e no de 40. E é o maior dos que se repetem. Eu acabei de definir, então, ó, o máximo divisor comum entre 24 e 40, percebem? É o que está dito aqui no balãozinho. Ó. Observe que de todos os divisores, vou até subir um pouquinho para vocês verem os dois. Ó. Observe que de todos os divisores comuns, vai ser um pouquinho mais assim, ó. De todos os divisores comuns que possam existir entre dois ou mais números naturais, podemos definir o maior deles, certo? Que é o chamado máximo divisor comum, né? MDC, máximo divisor comum. A gente pode dizer, ó, que nessa situação, subindo um tiquitinho mais a tela, não é mesmo? Que o máximo divisor comum entre 24 e 40, os dois valores do exemplo, não é isso? Corresponde ao valor 8. Ok? Porque é o maior dos divisores comuns, não é isso? Aos dois números que eu tinha. Essa é a ideia aqui, gente. Certo? Então, ok, pessoal, é aquele roteirinho que vocês conhecem, né? Nós vimos a definição do que é, então, o máximo divisor comum e agora chegou o momento de vermos os procedimentos de cálculo, né? Existem várias formas de você determinar o MDC, mas eu gosto de uma especial que é muito parecida com o modo de fazer o MMC, tá? Acho que vocês vão gostar, assim como eu sempre gostei, né? É essa aqui, dê uma olhadinha comigo. Partindo aqui agora, pessoal, para o coração da aula de hoje, que é o cálculo do bendito MDC de dois ou mais numerozinhos naturais, certo? Todo procedimento, novamente, gente, isso é muito importante para quem vai estar estudando, né? Todo procedimento baseia-se na abordagem que eu vou mostrar aqui para vocês, na decomposição dos números naturais, tá? Processos de decomposição. É a abordagem que eu acho a melhor de todas. Temos aqui, por exemplo, ó, que determinar um MDC entre 18 e 30. Como é que funciona o processo? Usando a decomposição dos números. Ó, primeira coisa, muito parecido com o MMC. Ó, você vai pegar os dois valores que estão aqui e vai decompor eles, tá? Vai inocentemente decompor eles, tá? Separadamente. Vou começar com o 18 aqui. O 18 eu consigo dividir, observem, por 2. Isso vai dar 9. Consigo dividir por 3. Dessa vez, né? Já que por 2 o 9 eu não consigo, ele vai por 3. Aqui vai dar 3. O 3 eu tenho que dividir só pelo 3 mesmo. E a resposta aqui vai dar 1. Certo? E terminei a decomposição do 18. Agora, pegando o valor 30, vamos fazer aqui ó, com muita paciência e força de vontade. O que a gente vai achar aqui para o caso do 30? O 30 é outro valor que a gente consegue dividir por 2. Todo mundo nota isso, né? Se eu dividir o 30 por 2, isso vai dar 15. Se eu dividir agora por 2 novamente, eu não vou achar a resposta inteira, não serve. Mas eu consigo dividir por 3, isso vai dar 5. E o 5, gente, eu não consigo mais dividir por 3. O 5 eu só vou conseguir dividir pelo próprio 5. Então, ó, 5 dividido por 5, resposta é 1. Aí a gente encerra aqui a decomposição. E agora, como é que eu posso usar esse processo para encontrar esse bendito MDC, o máximo divisor comum? O maior dos divisores que divide, né, o 18 e o 30 ao mesmo tempo. Observem, gente, que para eu decompor o número 18, eu tive que dividir por 2, a mesma ideia de antes, tá? Da ideia da aula do MMC. Né? Para eu conseguir decompor 18, eu tive que dividir por 2 uma única vez, certo? Isso aconteceu tanto no caso do 18 como no caso do 30. Observem, né? E para que eu conseguisse decompor 18, eu precisei dividir por 3. Duas vezes aqui, né? E uma vez apenas aqui. Observem isso.
E, por caso do 30, exclusivamente, né, é que eu tive que dividir por 5, né, o que não aconteceu com o 18. E agora, como é que a gente chega no MDC a partir disso, né? MDC entre 18 e 30. Para eu ter esse divisor, para um número dividir outro, gente, ele tem que ter o DNA simultaneamente, né, entre aspas, desses dois valores, tanto do 18 como do 30, certo? Se para eu decompor o 18, eu tive que dividir por 2 uma vez, e para decompor o 30, eu tive que dividir por 2 uma vez também, então é claro que esse MDC vai ter que ter o 2 aqui na estrutura dele, certo? Então ele tem o número 2, ok? E pro caso do 3 aqui, ó, eu tive que dividir por 3 duas vezes aqui no 18 e uma vez só no 30. Então é claro que um número 3 eu vou ter que ter aqui. Observe que vai ser somente um número 3. Porque se eu utilizar aqui dois valores 3, ó, eu vou conseguir dividir o 18, mas eu não vou conseguir dividir o 30. Então, por culpa do 30, eu só vou poder usar um único número 3, que é esse aqui, certo? Porque se eu dividir por 3 duas vezes, eu só vou conseguir dividir o 18, não o 30. Eu tenho que conseguir dividir os dois, certo? Agora aqui, gente, além disso, o que a gente vai ter aqui, ó? Mais alguma coisa? Vamos analisar aqui. O 5 só aparece no 30, mas não aparece no 18. Então a gente encerra aqui a nossa análise. Ó. Esse MDC vai ser a multiplicação desses dois valores, do 2 e do 3. 2 vezes 3 é 6. Ok? Então esse é o MDC entre 18 e 30, certo? Com o 2 e o 3 eu consigo dividir o 18 e o 30 simultaneamente, com um númerozinho 2 e um númerozinho 3. Então, esse MDC vai ser 6. 2 vezes 3, 6. Ok? Bom, novamente, né, semelhantemente ao MMC, essa ideia pode confundir um pouquinho a gente, né? E é claro que existe um jeito mais fácil de você avaliar essas duas decomposições ao mesmo tempo, né? Sem ter que fazer separado aqui como eu fiz. É o que está dito aqui, ó, nesse balãozinho. Adivinha o que está escrito aqui, ó? Para que o processo se torne mais prático, o que é bom para vocês e para mim, não é isso? O que, é que a gente pode fazer em nome da praticidade? A gente pode fazer de modo parecido com o MMC as decomposições de maneira simultânea. Processos de decomposição simultânea, ao mesmo tempo, tá? Os dois ao mesmo tempo, os dois ou mais ao mesmo tempo. Como é que funciona? Ó, vamos aqui ao exemplo para a gente ficar com isso fixado. Ó, temos aqui MDC entre 32 e 64. Como é que funciona? Primeiramente, vamos decompor os dois simultaneamente, ó, 32 e 64. A diferença, gente, do MMC que foi a aula passada para o MDC, que é essa aula, é que quando você for decompor buscando um MDC, você vai tomar nota, certo? De alguns valores. Por exemplo, ó, eu observo que o 32 e o 64 eu consigo dividir ambos ao mesmo tempo por 2, né? Eu consigo dividir o 32, dá 16, e consigo dividir o 64, vai dar 32. Aconteceu uma coisa interessante, eu consegui dividir os dois ao mesmo tempo. Quando isso acontecer, é que você vai tomar nota, certo? Essa é a diferença que existe. Quando você conseguir dividir os dois valores ao mesmo tempo por um número, por exemplo, aqui pelo 2, você vai marcar, certo? Então, eu marquei o 2. O 2 eu consegui dividir ao mesmo tempo. Posso continuar dividindo por 2? Posso. E mais uma vez, ó, vou conseguir dividir os dois valores. Aqui vai dar 8 e aqui vai dar 16, certo? Observem, então, que esse 2 aqui, ele vai ser marcado também, porque ele conseguiu dividir os dois valores que eu tinha ao mesmo tempo. Isso vai acontecer aqui uma terceira vez, ó. Posso continuar dividindo por 2, que eu vou conseguir para os dois valores, ó. 8 dividido por 2, isso é 4. E 16 dividido por 2, isso é 8. Posso continuar, ó. Vou marcar aqui, ó, 8, 2 marcado, porque isso vai se repetir uma quarta vez, ó.
posso dividir por 2 aqui de novo. Aqui vai dar 2 e aqui vai dar 4. Os dois valores ao mesmo tempo, né? Então, ó, marcado aqui também, certo? E agora aqui, ó, vai acontecer uma quinta vez. Olha aqui. Posso dividir, ó, 2 dividido por 2 vai dar 1. E 4 dividido por 2, isso é 2. Então, esse 2 aqui também é marcado, certo? E agora, observe que não vai mais acontecer nenhuma marcação, né? Porque aqui nós já conseguimos o número 1. E aqui só restou um 2, ó. Para terminar a decomposição, só por esporte, né? A gente divide aqui por 2. Esse númerozinho 2 e encerra a decomposição, certo? Só por esporte mesmo. Aí aqui a gente continua o tracinho e acabou. Então, o MDC, gente, o que eu quero que vocês guardem é que o MDC, nesse processo aqui, você vai obter como? Você vai obter multiplicando os numerozinhos que você marcou, certo? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32. Então, esse vai ser o MDC entre os dois valores que a gente tinha. O máximo divisor que eles têm em comum. O maior valor que divide o 32 e o 64 ao mesmo tempo é o 32. Certo? Simplesmente isso, ok? Fazer isso, gente, equivale a fazer aquela análise que nós fizemos antes lá em cima. A diferença é que agora, em vez de fazer separado e depois comparar, a gente está fazendo ela ao mesmo tempo, tá? Por isso que é simultâneo. Se você fizer, ó, a decomposição simultânea, fazer assim como a gente fez aqui no segundo exemplo. Para esse primeiro, você vai encontrar a resposta 6, eu tenho certeza absoluta, tá? A gente vai seguir aqui para outros exemplos, porque a nossa aula tem que seguir. Temos aqui um exemplo interessante, ó, esse aqui. Vamos fazer o MDC entre os valores 9 e 13. Como é que funciona? De novo, aquela armação bonitinha. O 9 está aqui, o 13 está aqui, ok? Barrinha vertical. E agora a gente vai iniciar a análise. Observem aqui que vai acontecer uma coisa estranhíssima, porque os dois valores nós não conseguimos dividir por 2, né? Então o 2 está descartado. Tem aqui 9 e 13, não dá. Por 3 eu até consigo dividir o 9, né? Aqui eu vou encontrar 3, não é isso? E o 13 eu não consigo dividir, vou ter que repetir o 13, né? Posso continuar dividindo por 3, mas observe, eu não vou conseguir dividir os dois valores, então esse 3 aqui, ele não vai ser marcado, certo? A gente vai ter aqui 1 e 13. Agora, nessa situação aqui, ó, eu não tenho outra escolha a não ser dividir por 13, né? Porque 13 é um número primo. Dividindo por 13 aqui, a gente vai ter o 1 que já estava e 1. Aqui, ó, 13 dividido por 13 vai dar 1. Então, aqui acabou o processo. E observe que eu não marquei nenhum valor, né? É uma coisa esquisita isso. Eu não consegui marcar ninguém, né? Na verdade, gente, a rigor aqui, a gente pode sim marcar um valor, mas ele é um pouco sem graça, né? Porque nesse caso aqui, eu posso dividir só aqui embaixo, né? Os dois valores por 1, né? Aí eu poderia marcar esse 1, mas não vai ter graça, né? Mas serve para dizer a vocês o quê? Que o MDC entre 9 e 13 é, a rigor, com muita flutuação de barra, né? A rigor, o valor 1, certo? MDC entre 9 e 13 é 1. Então, observem que o MDC é o máximo divisor comum, o maior valor que eu posso usar, né? Para dividir o 9 e o 13, nesse contexto aqui, seria 1, certo? Então, pode acontecer do MDC assumir valor 1, tá? Isso é possível. E quando isso acontece, ó, tem aqui um balãozinho especial. Quando isso acontece, ó, quando o MDC entre dois ou mais números naturais, certo? Resulta em 1, certo? O valor é 1, como aconteceu aqui nesse exemplo. Eles são ditos primos entre si, tá? Dois números são primos entre si quando o MDC entre eles é 1. Isso é muito importante, tá, gente? Para os probleminhas aí que a gente vai resolver, tá? Então, continuando aqui, depois dessa reflexão profunda, a gente tem aqui mais um exemplo, porque até agora a gente fez com dois valores, né? O mesmo roteiro da aula do MMC. A gente começa fazendo com dois valores e depois mostra que
que a coisa funciona para mais valores, né? Para 3, para 4, para 5 valores, né? É essa a ideia. Vamos fazer aqui com 3 valores. Ó. Temos que fazer um MDC entre 60, 140 e 180. Observem aqui que o processo não muda. Você vai fazer a mesma coisa. 60, 140 e 180. Armando aqui, o que a gente vai observar, né? Os 3 valores, ao mesmo tempo, eu consigo dividir por 2, certo? Se você dividir o 60 por 2, você vai achar 30. Se você dividir o 140 por 2, você vai achar... Você vai achar 140 por 2, você vai achar 70, né? E o 180 dividido por 2, você vai achar 90. Então, já merece aqui uma marcação esse número 2. Agora, os 3 valores, ó, de novo, eu posso continuar dividindo por 2. Você vai encontrar 15 aqui no caso do 30. 70 dividido por 2, tá? Isso é 35. 90 dividido por 2, isso é 45, ok? Observem agora como a gente pode marcar esse segundo número 2, já que ele dividiu os 3 valores ao mesmo tempo, né? E agora ficou 15, 35 e 45. Eu consigo dividir, observem aqui, por 3, né? A gente vai subindo devagarzinho os valores. Por 3, e o que vai acontecer aqui? 15 dividido por 3 é 5, né? 35 dividido por 3, não tem como. Não vai dar inteira a divisão, né? E o 45 dividido por 3 é possível. Isso vai dar 15, ok? Observe que o 3 não dividiu os 3 valores, ó. Eu tive que repetir aqui o 35, então ele não é marcado, ok? Ele fica sem marcar. Agora vem 5, 35 e 15, né? Eu posso continuar dividindo por 3. E observe que eu não vou marcar esse 3 de novo, né? Por quê? Porque esse 5 aqui eu vou ter que repetir. O 35 eu vou ter que repetir novamente. E o 15 eu vou conseguir dividir por 3, isso vai dar 5. Agora, gente, por 3 eu não consigo dividir mais ninguém. Mas eu consigo dividir por 5, né? E observe que eu consigo dividir os 3 valores por 5. Se eu dividir aqui, eu vou achar 1, né? 5 por 5. 35 dividido por 5, isso vai dar 7, né? E 5 dividido por 5, isso vai dar 1. Então, por ele ter conseguido dividir os 3 valores, ele recebe marcaçãozinha também, certo? E o 1, 7 e o 1, né? Sem gracinhas, isso vai ser simplesmente resolvido com uma divisão por 7. Isso vai dar 1 aqui, 1 aqui e 1 aqui. E como o 7 só dividiu um númerozinho do meio, o próprio 7, ele não é marcado. Então, nós temos aqui, encerramos o processo e o MDC desses 3 valores, né, 60, 140 e 180, vai ser a multiplicação de quem você marcou. 2 vezes 2, 4, vezes 5, isso vai dar 20, ok? Então, o MDC desses 3 valores aqui é 20. O maior valor que você pode usar para dividir o 60, o 140 e o 180 é o 20, certo? Nesse contexto aqui. Beleza, gente? Para verificar se vocês compreenderam, vamos fazer novamente a mesma coisinha da aula passada. A proposta é a mesma, ó. Resolver esses exercícios aí. Deem um pausa no vídeo e tentem fazer, certo? E divirtam-se. Perfeito, pessoal. Acho que muitos vão conseguir desenvolver esses exercícios sem dificuldade, né? Creio eu. E para encerrar a aula, eu acho que chegou o momento da gente ver, né? Em que tipo de situação nós podemos usar esse conceito de MDC, né? Tem aqui uma situação muito especial. Dê uma olhadinha aqui na tela. Pessoal, olha que exercício bacana nós temos aqui, né? Érica ficou encarregada de organizar um belo presente que será dado pela escola aos seus alunos no retorno às aulas. Olha que interessante. Para tal, ela precisa empacotar 140 bombons de coco, certo? E 180 bombons de chocolate. Que incrível! De forma que cada pacote contém apenas bombons de um mesmo sabor, certo? E, além disso, apresente a mesma quantidade de bombons.
Atenção a isso. A qual deve ser a maior possível, sem que sobre nenhum bombom fora dos pacotes. Qual é a pergunta? De posse dessas informações, quantos bombons Érica deve colocar em cada pacote? Então, veja, eu quero que vocês percebam que esse é o tipo de problema, essa é a cara do problema que você consegue resolver usando a ideia do MDC, tá? Isso aqui é uma questãozinha típica de uso do MDC. O que está em jogo aqui vai ser a gente encontrar quanto vale o MDC entre 140 e 180, certo? Porque são a quantidade de bombons de coco e a quantidade de bombons de chocolate. Por que isso, gente? Porque é assim. Vocês vão concordar comigo o seguinte: quando eu penso na quantidade de bombons que cada pacote deve ter, né? Essa quantidade tem que ser um número, certo? Um valor, uma quantidade, tal que eu consiga dividir o 140 e eu consiga dividir o 180, certo? Por exemplo, se eu tenho 140 bombons de coco, eu poderia ter é, pacotinhos com 10 bombons, por exemplo, né? 140 dividido por 10 vai dar 14 pacotes, né? 14 pacotes com 10 bombons, certo? De maneira semelhante, eu posso fazer com 180, ó. Se eu tenho 180 bombons de chocolate, eu posso ter, por exemplo, 9 pacotes com 10 bombons também, né? Isso vai dar 18 bombons, 18 pacotes com 10 bombons, certo? Então, essa quantidade de bombons em cada pacote, como eu só posso ter bombons do mesmo sabor em cada pacote, eu não posso misturar, a quantidade de pacotes de bombons de coco tem que ser um número que divida 140 e a quantidade de pacotes ou a quantidade de bombons ou a quantidade de bombons de chocolate em cada pacote tem que dividir os 180, certo? Então, o que nós temos aqui é isso. Entre esses valores aqui que dividem os 140 e os 180, ao mesmo tempo, né, eu vou definir o maior deles, né? Por isso que aqui está em jogo um MDC. Existe o maior valor possível, né? Pelo qual você pode dividir o 140 e o 180 ao mesmo tempo. Por isso que a ideia aqui é você encontrar o MDC, porque a pergunta é quantos bombons ela deve colocar em cada pacote, né? Cada pacote vai ter a mesma quantidade de bombons. Então, essa quantidade, para eu ter a maior quantidade possível em cada pacote, vai ter que ser o MDC entre 140 e 180. Certo? Fazendo aqui esse bendito MDC, e que a gente vai encontrar, ó, 140 e 180. Vamos fazer aqui bonitinho. Vamos descer o traçozinho, certo? Que agora a gente vai perceber o seguinte, ó, inocentemente a gente pode dividir aqui tanto 140 como 180, né, os dois ao mesmo tempo, pelo valor 2, não é isso? Se eu dividir por 2, tanto um como o outro, eu vou achar aqui nesse caso aqui, 140 vai fazer 70. E no caso de 180 eu vou achar dividido por 2, 90. Então esse 2 aqui é marcado. Posso continuar dividindo por 2. Os dois aqui eu vou conseguir, ó, vai dar 35. E aqui vai dar 45. Posso marcar esse 2 também. Posso continuar dividindo agora por 3, né? O 35, observe que não dá. O 45, eu consigo sim, dá 15. Mas como eu não consegui dividir, ó, os dois valores, eu não vou marcar esse 3. Ele fica aqui porque eu só marco quem eu consegui dividir todos os valores ao mesmo tempo, certo? Agora, continuando aqui, eu posso continuar com o 3. Repete 35, não dá. E aqui vai dar 5. Também não vou marcar esse 3. Eu só consegui dividir o 15, né? E agora aqui, ó, eu consigo dividir os dois por 35, por 5, né? Posso marcar aqui esse 5, porque eu vou conseguir dividir, ó. Aqui vai dar 7 e aqui vai dar 1, né? Os dois ao mesmo tempo. Agora, como restou aqui esse caso, só vai me restar dividir por 7, para resumir esse 7 daqui e encerrar a decomposição. Observem aqui, ó, que o 7 também não é marcado, porque aqui só tinha 7 e 1, e eu só consegui dividir o 7. Então, ó, a gente vai ter aqui que o MDC procurado, essa resposta
Eu vou pegar aqui a cor verde, ó, daqui dessa resposta. Esse MDC entre 140 e 180 vai ser 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20. Então, cada pacote, se ela quer pacote sempre com o mesmo sabor de bombons, sem misturar, né? E com a maior quantidade possível de bombons, essa maior quantidade é o máximo divisor comum entre 140 e 180, que no caso aqui é 20. Então, tem que ter 20 bombons cada pacote. É a quantidade máxima de bombons por pacote, 20, certo? Perfeito, né, pessoal? É interessante ver como o MDC, assim como o MMC, pode aparecer em situações que a gente nem imagina, né? É com essa reflexão que eu me despeço de vocês e acompanho vocês nas próximas aulas, tá? Um grande abraço e até mais.